Sejam todos iluminados e agraciados pelo Deus Todo-Poderoso. E eu quero dirigir-me especialmente a você que está doente, você que está acamado, ou você que tem familiares acamados, hospitalizados, você que tem feito tratamentos, você até vê melhoras, mas depois piora. Você tem a noção, a consciência e de certa forma se acostumou e acomodou que esse problema, essa dor é crônica, é uma inflamação, é uma infecção, é um problema, um exemplo, que não tem cura, um problema incurável. Presta atenção, tudo é possível ao que crê. Eu respeito os médicos, eu respeito a ciência que tanto tem ajudado a muitas pessoas. Quero enviar um abraço a todos os doutores, aos enfermeiros, aos médicos, auxiliares de enfermagem que tanto lutam diariamente para salvar vidas. Mas todos nós, humanos, médicos ou não, somos limitados. E embora respeite a medicina, eu creio na palavra de Deus. Eu sou Deus que te sara, é o que escrito está. Tem alguém entre vós doente? Chama os presbíteros, façam a unção com óleo, a oração da fé salvará o doente. Eu creio nisso e nós temos visto várias pessoas, milhares, em todo o mundo, milhões de pessoas curadas. Eu mesmo já fui curado pela fé. Eu mesmo já tive problema de saúde e já fui curado pela fé. Como humano, sou limitado, tenho problemas, mas pela fé e com a fé nós superamos. Acompanha. Eu tinha uma doença que não tinha cura, sofria de fibromialgia, depressões, esgotamentos, muitas enxaquecas. Tinha-me sido descoberto há uns meses que tinha osteoporose e cheguei anorética, a pesar 42 quilos, com vontade de suicídio, de matar alguém, porque vinha de um casamento falhado. E foi assim que eu cheguei aqui. Quando cheguei à Igreja Universal, fui atendida por um pastor fora de uma reunião e falei de todos os meus problemas, mas não de mim. E então, depois, o pastor perguntou como é que eu estava. Eu falei de todos os problemas de saúde e ele então aí disse-me se me podia fazer uma oração. Eu disse que sim, concordei. E ele então fez a oração, eu fui para casa e até hoje eu nunca mais tomei um medicamento. Que eu tomava mais de 20 comprimidos por dia. Hoje trabalho, que eu não podia trabalhar, dava-me muito mal com o meu filho por causa das depressões, de tudo, do excesso de medicamentos, tudo, era muito confusa. Hoje não, hoje tenho paz, estou liberta, é isso. Hoje é feliz? Sim, muito. Hoje tenho vontade de viver e não quero matar ninguém, apenas salvar. A minha vida estava muito desequilibrada, estava com problemas de saúde, e devido a uma profunda depressão, eu fiquei com epilepsia que me provocou ausências de memória. E nessa fase, deprimida, angustiada, porque não conseguia, me sentia limitada porque não conseguia fazer o que antes eu fazia. Era uma pessoa bastante ativa e deixei de conseguir fazer isso. Então eu me isolava. O pior momento da minha vida foi que eu tinha um desejo enorme de suicídio. Não via, portanto, nenhuma luz, como se costuma dizer, ao fundo do túnel, e pensei que não valia a pena continuar a lutar porque sentia que era remar contra a maré. Eu sentia que era um estorvo para a família. Eu sentia que era uma subcarga que não estava a ser útil para ninguém. E então, às vezes ainda conseguia, na frente de outros que não sabiam pelos problemas que eu estava a passar, eu tentava ser forte. Mas depois desabava, porque isolava-me e via que não... até quando é que eu iria suportar ser duas pessoas em mim? Portanto, na minha essência, já não havia nada que me fizesse resistir. Mas, para além disso, eu já vinha de uma família que tinha problemas a nível de saúde, das articulações, má circulação, problemas de formações ósseas mesmo. Inclusivamente o meu avô ficou o que se chama normalmente entrevado. Ele
não podia andar por causa dos joelhos, das pernas, os pés, todos deformados, não havia calçado que ele pudesse calçar, deixou de poder andar. Então a minha mãe tinha exatamente o mesmo problema. Chegou a ser operada aos joelhos, mas mesmo assim ainda andou com canadiana, ainda andou com bengala, andarilho, mas depois já se movimentava mais na cadeira de rodas. E eu entendi, depois já na IURD, eu entendi que como eu estava a ter o mesmo problema já, eu vi que era um problema que já vinha de família. E eu disse, eu realmente tenho o problema do meu avô e da minha mãe. Comecei a andar, a tratar nos médicos, isso, mas o problema estava muito difícil de resolver. E foi assim que eu conheci a IURD, foi até que um dia, depois de arrastar ainda bastante tempo, um dia eu pensei em vir à IURD. Então, à medida que eu fui frequentando as reuniões, eu comecei assim, mas porquê é que eu tenho que ter este problema? Eu via testemunhos, eu ouvia as pessoas falar, eu fui curada disto e curada daquilo, e eu pensei, então, porquê é que eu tenho estes problemas? Então, entretanto, eu já tinha resolvido o problema da epilepsia, das ausências de memória, porque deram-me alta no hospital, deixei de tomar medicação, as enxaquecas já não tinha, a depressão já não tinha, já podia voltar a conduzir, porque eu fiquei inibida de conduzir por causa desses problemas. Então, eu já tinha resolvido vários problemas, sem me aperceber, eles foram assim passando. O que é que acontece? Comecei a lutar pelo problema do meu joelho, porque eu queria andar e não podia, e o que é facto é que, quando fui ao médico, ele disse, a senhora não precisa ser operada, a senhora está bem, porque entretanto eu já tinha um ângulo na perna muito acentuado, não conseguia estender a perna, e quando ele me mandou deitar na marquesa, ele disse, não, mas a senhora já endireita a perna, e ando lá, e tem dor, e tal, e às vezes ainda tinha um bocadinho de dor. Ele disse, mas a senhora já não precisa ser operada. E para além disso, ainda falando do meu avô e da minha mãe, com o problema das deformações ósseas, os meus pés eram isto. Eles realmente ainda são deformados, mas eu tinha tudo para não andar e para estar numa cadeira de rodas, como o meu avô, como a minha mãe. E eu felizmente faço uma vida normal, então eu percebi aqui, através da IURD, que era uma maldição que havia na minha família. E hoje eu sei que estou livre dessa maldição e que inclusivamente a minha descendência está livre dela. Hoje eu sou uma pessoa que me sei valorizar, eu sei identificar aquilo que me faz mal e aquilo que eu tenho, que tem que partir de mim para eu estar bem. Eu aprendi a ver o meu próximo de outra forma e a amá-lo de outra forma e a gerir os meus sentimentos, que era um problema muito grave que eu tinha. Na Igreja Universal há um dia dedicado à cura divina. Para si que sofre com doenças crónicas ou que para a medicina não tem cura, terça-feira é o dia para desafiar a sua fé e buscar o milagre de Jesus para o seu corpo. Quando veio o resultado das análises, ia lá e disse-me, senhora Rosa, lamento muito, mas você é portadora do HIV. Ainda foi muito pior, porque é assim, tudo o que os médicos dizem, desde medicação, que se deve de tomar, convém tomar, isto não cura, mas isto vai ajudar. Mentira. É assim, eu emagreci muito e tive 2 internamentos. Eu cheguei ao ponto de ter feridas. Feridas eram espalhadas por várias partes do corpo, mas os joelhos e os cotovelos eram umas feridas dolorosas mesmo, eram ensanguentadas, cheias de prurido, era horrível, eram umas dores horríveis. Foi o viver uma vida mesmo da maior angústia que se pode viver, foi o que eu vivi durante anos. Tinha tido o meu filho, já tinha mais ou menos uma volta de 6 meses, eu conheci a ama dele e ela conhecia a igreja, ela nunca me dizia nada. Então assim, vai tudo correr bem. E eu punha-me assim, mas como é que a senhora diz que vai tudo correr bem se a minha vida está mal? Rosa, confia. Perto de um ano houve um médico que me chamou a uma sala, o médico da equipa, e ele diz-me assim, não sei como, mas o seu menino, o Ricardo, não tem nada. O Ricardo está curado. O Ricardo não tem nada, está limpinho.
fui curada. Em 2017, portanto, em abril de 2017, recebi as análises. A médica diz que não conseguia entender o porquê, mas que as análises eu estava curada. Portanto, não tinha... Não era mais portadora do vírus? Não tinha. Tudo é possível para aquele que crê. Se você crê que é possível a sua cura e ter uma saúde restaurada, esteja presente numa das reuniões às 7h30, às 10, às 15 e às 20 horas na cidade do Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, ou numa igreja universal mais perto de si. Essas pessoas foram curadas. Você também pode ser curado. Você está farto de gemer, farto de sofrer e você diz, eu preciso da cura divina. Então hoje, terça-feira, é o seu dia. Você vai receber a unção com óleo, a oração da fé e eu garanto, presta atenção, eu garanto pela palavra de Deus, pelos testemunhos e pela autoridade que Ele nos concedeu, que você vai sair daqui curada. Você vai sair daqui curado. Temos às 7h30 da manhã, temos às 10 da manhã, temos às 3 da tarde e às 7h30 da noite, aqui no Cenáculo do Funchal, onde eu me encontro, no nosso salão de culto, na Rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos bombeiros sapadores do Funchal. Chamo-me Sónia Silva, tenho 42 anos, sou cabeleireira. Eu, como via que a minha mãe sofria muito com o meu pai, que o meu pai era alcoólico, dava maus tratos. A minha mãe tinha muitos problemas espirituais, manifestava em casa, com espíritos, e eu via, não é, aquilo. Eu era uma pessoa vazia, tímida, triste também, não é? Por ver a família do jeito que estava, eu era triste. Então, eu disse à minha mãe, eu ouvia testemunhos de pessoas a darem testemunhos que eram curadas, que eram libertas, vidas transformadas. Eu disse à minha mãe, olha, tu já correste tantos lugares, já foste a tantos sítios, por que não ires agora a esta igreja? Pronto, a minha mãe ouviu aquilo e foi. Gostou, ficou, não é? Deus começou a transformar a vida dela, só que eu não ia. Depois eu de ver que realmente a minha família começou a mudar, o meu pai começou a mudar para a minha mãe, deixou de beber, deixou de fumar, e eu achava aquilo estranho, bem, realmente aquilo que eu ouvia é verdade. Comecei-me a interessar pelas coisas de Deus, comecei a querer, não é? Conforme eu via aqueles obreiros a orar nos espíritos, eu disse, eu quero isto. O que eles têm eu também quero ter. Eu quero ser assim, eu quero ter aquele poder que eles têm. Depois Deus começou a mudar o meu interior. Eu de uma pessoa triste passei a ser alegre, de uma pessoa que era tímida, ousada, e muita coisa foi mudando. Eu via essa mudança em mim, a minha família via essa mudança em mim. Foi quando eu senti o desejo de receber o Espírito Santo. Eu queria aquele poder. Não é? Porque Jesus diz na palavra dele, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Busquei, conforme diz a palavra de Deus, eu abri o meu coração, eu dedicava-me à oração, eu dedicava-me ao jejum, eu dedicava-me a ir evangelizar. E houve um dia, foi uma reunião de domingo, e eu fui presenteada, não é? Com o Espírito Santo. Eu busquei e houve aquele momento que o Espírito Santo desceu em nós, porque o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós. Fiquei feliz porque o Espírito Santo é alegria, é mansidão, é paciência, é tudo. É o passaporte para a gente viver a eternidade. Quem não tiver o Espírito Santo não tem nada. Quem não tiver o Espírito Santo é vazio, não tem vida, não tem razão de viver. O meu fundo de poço foi quando eu me afastei das coisas de Deus. Quando eu me afastei daquilo que fazia, porque eu depois houve uma fase que me dediquei às coisas de Deus. E então, por uma decepção na vida sentimental, eu afastei-me. E aí foi o meu fundo de poço. Porque casei com quem não devia, e é o vazio, não é? A gente, quando deixa de ir buscar aquilo que buscava, a presença de Deus, a gente não
não tem ânimo, não tem vida. É como se a nossa alma fosse morrendo aos pouquinhos. A nossa alma vai morrendo. Se a gente não busca a presença não é, do Espírito Santo na nossa vida, um pouco de nós vai morrendo todos os dias. Todos os dias. E eu estava a morrer. Espiritualmente estava a morrer. Até que um dia deu um clique e Deus voltou, não é? Porque toda aquela pessoa que se afasta, mas que há um propósito na vida dela, Deus vai lá e traz. E Deus faz tudo de novo. E foi um querer de começar tudo de novo. Como se todo o passado, Deus tivesse passado uma borracha no meu passado. E então, a partir dali, ia ser tudo novo. Não foi fácil, não posso dizer que foi fácil, porque as coisas de Deus não são fáceis. Só para quem quer, só para quem deseja e almeja. Que quando a gente o busca, não é? Quando a gente o busca de todo o coração, ele se derrama na nossa vida, ele faz tudo novo, ele apaga o passado, ele transforma as nossas vidas, ele faz-nos caminhar, ele faz tudo novo. Deu-me uma nova vida, um novo casamento, uma vida abençoada financeiramente, não tinha... Eu cheguei na Igreja Universal sem trabalho, não é? Que eu tinha vindo de uma antiga relação, e então eu cheguei sem trabalho. Numa semana eu arranjei trabalho, nessa mesma semana que eu cheguei na igreja, eu arranjei trabalho, fui trabalhar, só que eu não aceitava aquilo. E eu que toda a minha vida sempre fui patroa, eu não aceitava ser funcionária. Não é? Eu clamava a Deus, eu orava a Deus que não aceitava, e houve um determinado dia que Deus abriu as portas. E hoje eu tenho o meu salão de cabeleireiro. O meu casamento é uma bênção. Não podia ser melhor, tenho um homem de Deus do meu lado e estamos juntos nessa caminhada. O Espírito Santo é tudo na minha vida. O Espírito Santo é a paz que eu não tinha. O Espírito Santo é, conforme eu já falei, é o meu passaporte para eu viver a eternidade com o Senhor Jesus. Antes de ter o Espírito Santo, nós somos criaturas de Deus. Todos nós. Depois de ter o Espírito Santo, podemos dizer que somos então filhos de Deus. Deus transformou a minha vida. Deus fez tudo novo. Essas pessoas tiveram uma experiência não somente com o poder de Deus, mas também com o próprio Deus. E isso porque receberam o Espírito Santo. Receber o milagre é importantíssimo, porque isso faz você ter vida de qualidade. Ainda há pouco eu falava da cura, uma pessoa com saúde, uma pessoa com vigor, com força, são outros 500, como se costuma dizer. Mas de que adianta ter um corpo são, um corpo vigoroso e uma alma doente? Você sabe, inclusive, que muitos problemas físicos vêm da alma, vêm do interior, vêm do emocional. Muitos problemas que se manifestam, se revelam, que os seus sintomas se sentem na carne, vêm do emocional, da alma. Se a sua alma está doente, essa doença vai se alastrar para todo o corpo. Venha curar sua alma através da pessoa do Espírito Santo que perdoa, que lava, que purifica, que restaura. Quarta-feira, a Escola da Fé com a busca do Espírito Santo em todas as igrejas universais. Aqui na Ilha da Madeira, nós temos várias igrejas. Temos no Funchal, temos 2. Temos também na Calheta, na Ribeira Brava, Câmara de Lobos, temos em Machico, temos na Camacha. Qualquer informação que você precisa, você pode ligar a linha, o SOS 24 horas, o SOS espiritual. Temos também nos Açores, na Ponta Delgada, no Faial, na Ilha Terceira. Temos em Portugal continental, Europa e o mundo. Ligue, desabafe, peça uma orientação, um conselho e a igreja mais próxima da sua casa. 21-836-8008. Que Deus abençoe a todos. A cada 40 segundos, uma pessoa termina com a própria vida. Todos os anos, o suicídio ceifa a vida a 800 mil pessoas. Os problemas,
O desespero e a falta de alternativas levam muitas pessoas a encarar esta como a única opção. O que poderia ter sido feito? O que poderia ter sido dito? Que ajudas poderiam ter sido dadas para evitar tamanha tragédia? Linha SOS Espiritual, a palavra certa no momento de desespero. 21 836 8008.